Olá, meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e Claritas Long Bias para o mês de abril. Tá? Um mês particularmente difícil, onde a bolsa caiu aproximadamente 10%, mas que conseguimos ter uma boa performance no Long and Short e defender bastante o Claritas Long Bias e o Claritas Valor dessa queda no mercado da Bovespa, tá? Vou dividir com os senhores alguns slides, e a gente vai começar falando aqui do Claritas Long and Short. Então, o Claritas Long and Short, nesse mês de abril, ele apresentou uma performance de 1,57, 188% CDI. No ano, ele acumula uma performance aqui de 4,23 ou 129% do CDI. Tá? Nesse contexto de mais aversão a risco, da bolsa caindo, a gente reduziu um pouco aqui a nossa exposição bruta, a nossa exposição líquida, e a exposição líquida também ajustada por beta, tá? Então a gente estava na casa de 50% de exposição bruta, caímos para 46%, a exposição líquida a gente estava mais na casa ali próximo de 10%, caímos um pouco. De uma maneira geral, reduzindo aqui um pouco o apetite de risco em meio a essa correção da bolsa, tá? Mas ao mesmo tempo também tentando capturar algumas oportunidades que essa correção termina trazendo para o mercado. Como principais destaques aqui no mês, no Claritas Long and Short, a gente pode citar aqui em pares, estratégia de pares foi uma estratégia ganhadora no mês. Em pares a gente teve como destaque a Movida contra a Localiza, CPFL apresentando uma boa performance, então contribuindo para o resultado, tanto aqui no par contra a Engie, que é a antiga Tractebel, e quanto a Equatorial, tá? E também aqui na ação direcional, o CPFL apresentando uma boa performance. Destaque negativo em pares apenas lojas americanas contra Mercado Livre. Em ação direcional, apesar da queda do Ibovespa, a gente conseguiu se defender, porque temos alguns shorts aqui dentro dessa estratégia direcional. Aqui o short de IRB foi uma contribuição positiva, o short de Mercado Livre foi uma outra contribuição positiva. Destaques negativos, CBA e Apivida, tá? Ação long contra o índice, vale o destaque positivo aqui em Petrobras. Ação short contra o índice, destaque positivo no short em Natura. Quando a gente olha aqui para o Claritas Valor, o fundo caiu 5,28% no mês, contra uma queda aí de 10,11% do IBX. Tá? A gente conseguiu defender quase 50% da queda do IBX. No ano, o fundo apresenta uma alta aqui de 10,76 contra uma alta de 3,27 do IBX. Tá? Olhando aqui as principais janelas, 12, 24, 36 meses desde o início, o fundo apresentando uma boa geração de retorno excedente ao IBX em todas essas janelas. Como principais destaques aqui do fundo Valor, a CPFL, a Minerva como destaque positivo, Vamos, São Martinho, e aí destaque negativo Sul América, Itaú, Vale e Apivida, tá? No ano, os setores que mais contribuíram para a performance do fundo: elétricas, disco entregado, aqui a posição em CPFL, agribusiness, petróleo e gás, mineração, finanças, transportes, e destaques negativos em healthcare, papel e celulose. Quando a gente olha para o long bias, a gente conseguiu defender ainda mais, que o fundo caiu 3,97% apenas. No ano também apresenta uma performance aqui em torno de 10,30 contra 5,89 do benchmark, que é o IPCA mais yield da IMAB. Lembrando aqui um pouco a estrutura do long bias, ele parte da carteira do valor, algumas posições que a gente pinça ali do long and short, tanto em pares quanto em short, e uma estrutura de proteção perene, tá? Em torno de 20% comprado em puts a todo momento. Falando um pouquinho aqui dos nossos principais temas de investimento, gente. Começando aqui pelo tema de commodities, sempre lembrando aqui eu mostro para vocês a foto do Claritas Valor, mas todos esses temas estão também refletidos nos outros fundos, no Claritas Long Bias e no Claritas Long and Short, tá? Olhando aqui essa tabelinha da direita, eu queria chamar a atenção
para alguns efeitos interessantes que aconteceram aqui nos preços, tá? Queria chamar a atenção em particular do diesel. O diesel descolou completamente dos preços do petróleo. Tá? Historicamente, o diesel costuma ter um prêmio em relação, que a gente chama de margem de refino, em torno de $15 em relação à cotação do petróleo. Tá? Então, vamos dizer, se o diesel tivesse nessa margem de refino histórica, o Brent aqui, o petróleo está 105, a gente estaria falando do diesel a 120, na verdade está 180. Com a guerra da Ucrânia, você está tendo muita dificuldade nos fluxos de importação e exportação de diesel. Os estoques estão extremamente baixos e, com isso, o diesel subiu bastante. E leva a um problema, porque a gente está com as cotações dos preços no mercado doméstico muito defasadas. Basta perceber aqui que é o preço na ponta, o preço na virada do mês, vis-à-vis o preço do quarto trimestre. Em dólares, o diesel subiu 84%, o câmbio apreciou 10%, então a gente estaria falando aqui na casa de 70% deveria ter subido o diesel no mercado doméstico, subiu apenas 38%, tá? A gente imagina que um novo reajuste de preços na Petrobras tende a ser inevitável. Isso, infelizmente, tende a gerar bastante ruído aí no curto prazo. Mas vale mencionar também o preço do níquel, na casa aqui de $31 mil. O preço do minério também se mantendo aqui em patamares bastante elevados, subindo 30% aqui ano contra ano. O preço do etanol, que tinha caído um pouco do quarto trimestre para o primeiro trimestre de 22, já volta a se recuperar. Tá? Inclusive, chama a nossa atenção que hoje o etanol está remunerando mais o produtor de açúcar e etanol do que o próprio açúcar. Tá? Então, a gente imagina que você vai ter uma migração para mais volumes de etanol, o que pode se refletir em maiores preços de açúcar olhando para frente. Tá? Agora, em termos de resultado, gente, nesse tema aqui, vale mencionar o resultado da Vale. O resultado em si da Vale não foi grandes surpresas, veio, na verdade, ligeiramente abaixo das expectativas, mas a Vale sinalizou que ela estava praticamente encerrando o programa de recompras que ela havia anunciado. 10% aqui das ações da empresa já foram recompradas e ela anunciou um novo programa de recompras, tá? Para mais 10%. Novamente, gente, esse tema a gente gosta bastante porque toda essa geração de caixa que as empresas exportadoras estão tendo, elas estão reinvestindo, elas estão, na verdade, distribuindo para os seus acionistas na forma de dividendos ou recompra de ações. Tá? No passado, a Vale, entre recompras e dividendos, ela devolveu aos seus acionistas $19 bilhões e a gente imagina algo similar para esse ano. A Petrobras anunciou o resultado agora no comecinho de abril, quebrando aqui um pouco o protocolo, do comecinho de maio. Eu vou falar um pouco dos resultados, todos os resultados que já estão disponíveis nesse momento que a gente está gravando, tá? Que é o comecinho de maio. Então a Petrobras divulgou hoje os resultados dela, muito fortes, e o que mais chamou a atenção é um dividendo adicional de 11,5% referente a este trimestre ao primeiro trimestre de 22. Tá? Na verdade, metade desse valor é a fórmula paramétrica dela, então a gente estaria falando pela política de dividendos dela, que é pagar 60% do free cash flow operacional menos investimentos. Você já teria aqui alguma coisa como quase 6% de dividendo ao trimestre, e ela ainda, em função de entrada de caixas, de algumas vendas, alguma reciclagem de ativos que ela fez, ela se sentiu confortável o suficiente de dobrar esse dividendo, chegando aqui a 11,5%. Esse é o patamar de geração de caixa que a gente está visualizando muito forte aqui na Petrobras. Tá? Também, novamente, aqui a Gerdau também divulgou esses dias o seu resultado acima das expectativas e também anunciou aqui uma recompra de 5% das ações. Tá? Nesse tema aqui, como destaque negativo, apenas as ações da CBA,
um pouco mais de produção de alumínio na China fez com que os preços do alumínio tivessem uma forte correção e no final das contas, o preço da ação da CBA caiu bastante, tá? É um tema que a gente voltou a aumentar um pouquinho ao longo desse mês. No mês passado, a gente estava em torno de 35% do portfólio em commodities. A gente volta a aumentar um pouco, muito em função de resultados que estão vindo acima das nossas expectativas e também a nossa leitura que é um setor mais defensivo para estar nesse ambiente um pouco mais conturbado que a gente vivenciou aqui no mês de abril, tá? Eu vou só dividir aqui com vocês um slide aqui da Gerdau, lembrando, em azul são EBITDAs anuais, em azul claro, azul escuro EBITDAs anuais e azul claro EBITDAs trimestrais. Então, essa linha vermelha é a média do EBITDA anual de 2011 a 2020. Estamos falando aqui de 10 anos de EBITDA. E reparem que nos últimos 5 trimestres, incluindo o primeiro trimestre de 2022, ela entregou o equivalente a 1 ano de EBITDA em cada um desses 5 trimestres. Tá? A gente começou, em 2021 ela fez 23 bi e alguma coisa de EBITDA. A gente começou o ano achando que ela o EBITDA ia cair para alguma coisa como 19 e normalizando aqui ao longo dos próximos anos. Com esse primeiro resultado com esse resultado do primeiro trimestre, a gente já vai provavelmente ter que rever nossas premissas, veio acima do que nós estávamos esperando e, mais importante, com uma sinalização sequencial de melhora marginal. Tá? Então a gente está falando a geografia dos Estados Unidos com metal spreads subindo, indo para o segundo trimestre, então possivelmente gerando mais EBITDA em dólares, e o câmbio médio o câmbio médio do primeiro trimestre foi 5,23, a gente achava que o segundo trimestre ia ficar bem mais baixo, o câmbio já voltou para 5, então não sei se vai ficar tão mais baixo. Esse EBITDA em dólares dos Estados Unidos tende possivelmente vai ficar muito parecido com o primeiro trimestre ou até mais alto em reais. E o EBITDA do Business Brasil, que foi no primeiro trimestre, foi mais fraco, tá? Em função de menos volume e também por menos preço. Eles tinham dado alguns descontos ao longo do primeiro trimestre, ao final do quarto trimestre, primeiro trimestre. Você já teve mais 15% de reajuste de preço aqui, indo para o segundo trimestre, e os volumes já voltam a melhorar. Então, no final das contas, a gente vê aqui, possivelmente, com as informações que a gente tem hoje, a gente deveria estar revisando esse número de EBITDA, talvez até para cima do que foi o EBITDA entregue em 2021, tá? De uma maneira geral, isso é que a gente está vendo no tema de commodities. Surpresas positivas de resultados. E o que nos dá mais conforto ainda é saber que, mesmo após esse aumento de 15%, nos preços do mercado doméstico, a gente ainda tem um desconto, alguma coisa aqui na casa de 15%, 20% em relação à paridade internacional. Ou seja, se for necessário, a empresa tem capacidade de aumentar mais preços no mercado doméstico para contrapor a alguma pressão de custo que eles estão sofrendo. Aqui falando dos temas seculares de investimentos, a Assaí apresentou bons resultados em relação ao primeiro trimestre, a receita líquida crescendo aí 21%, tá? Com vendas mesmas lojas crescendo 6,7% e apertura de 32 lojas nos últimos 12 meses. O grande desafio do Assaí esse ano é fazer a integração das lojas que eles compraram do Extra, tá? Vamos, eu vou comentar aqui, eu tenho um slide adicional de Vamos. Esse resultado, na nossa opinião, foi muito forte, tá? Então, Vamos, houve alguma crítica no quarto trimestre pela desaceleração do CAPEX contratado. Basicamente foi um efeito sazonal, mas ela começa o ano com um nível de CAPEX contratado muito alto, a atividade está muito forte, demanda pelo produto da Vamos, que são o aluguel de caminhões, está muito, muito forte. Tá? Nesse contexto, a empresa mostrou retornos sequencialmente mais altos, estamos falando aqui de 14,3% de ROIC nos últimos 12 meses, 14,8% quando anualizamos o primeiro trimestre, tá? E o yield
tá? O que é o yield? É quanto você recebe de aluguel em função do investimento que você faz. O yield que apresentou uma forte alta aqui no quarto trimestre, como reflexo de juros mais altos, tá? É natural que isso aconteça. Ele apresentou uma queda aqui de 2,70, apresentou uma queda no primeiro trimestre de 2022, ainda assim uma alta relevante em relação ao primeiro trimestre de 2021. Tá, saiu de ano contra ano, saiu de 2,19 para 2,50, mas vale enfatizar quando a gente compara tri contra tri, o 2,70 com 2,5, que aqui você tem um efeito de sazonalidade, porque no primeiro trimestre é um trimestre onde você tem uma participação muito grande do setor agrícola, que é um setor que, por características dos equipamentos que eles demandam, tem um yield mais baixo estruturalmente, tá? Então, se você fosse fazer esse ajuste dessa sazonalidade, a gente estaria falando sequencialmente aqui o yield indo buscar quase alguma coisa na casa de 3,10%. Tá, então uma dinâmica muito positiva aqui de resultados, crescimento, resultado sequencialmente melhores, tá? E com múltiplos que, na nossa opinião, ainda é extremamente atrativos. Estamos falando aqui de 17 vezes PI para 2023, tá? Vale, por fim, aqui no tema de empresas de valor e reabertura, vale mencionar a Cury. A Cury apresentou fortes resultados aqui para esse primeiro trimestre, crescimento de 32% nas vendas, mantendo o ritmo, 32% nos lançamentos, mantendo o ritmo de vendas, crescendo vendas aqui 28%. Tá? Lembrando que a Cury tem conseguido crescer a empresa em meio a esse ambiente. Cury é construtora de baixa renda, em meio a esse ambiente extremamente desafiador, de preços dos insumos subindo muito, ela tem conseguido crescer a empresa nesse patamar de 30% esse primeiro trimestre, mantendo margens. Tá? Isso aqui é um sinal muito positivo da resiliência do modelo de negócios da Cury. Tá? Se você olhar o ano de 2021, foi um ano extremamente difícil para o setor, e ainda assim a Cury conseguiu crescer e manter margens. JHSF, por sua vez, continua apresentando resultados muito fortes de vendas no segmento de incorporação, puxado aqui pelo novo projeto Boa Vista Estates e pelo Boa Vista Village. Lembrando que o Fazenda Boa Vista já está sold out, já não tem praticamente nenhum terreno ou ativo a ser vendido lá no Fazenda Boa Vista, mas os eventos do cluster Boa Vista, os novos empreendimentos, né? O Boa Vista Estate e Boa Vista Village, continuam com uma dinâmica de vendas muito forte. Hotéis, restaurantes e shoppings também com dinâmicas operacionais muito fortes nesse primeiro trimestre. Tá? De uma maneira geral, gente, é isso. Apesar do mês mais difícil, de uma queda aí da Bolsa, da gente começar a ver o investidor estrangeiro que foi um grande comprador da Bolsa Brasileira, mudando o sinal, começando a vender, a gente, quando olha para as empresas, a gente está bastante animado, muita coisa boa acontecendo aí nas empresas do nosso portfólio, tá? É isso que eu tinha para dividir com os senhores. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, fique à vontade de nos ligar. Muito obrigado.